O novo Código de Processo Civil foi sancionado em cerimônia no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. O novo CPC trará celeridade à prestação jurisdicional, garantindo amplo direito de defesa do cidadão. Segundo Dilma, a sanção do novo CPC terá grande importância para o Brasil e o impacto na vida da sociedade brasileira. Por seu impacto sobre a vida cotidiana, o Código de Processo Civil precisa ser um reflexo dos costumes, das tendências e das características da sociedade em que ele foi concebido. A prática da justiça deve traduzir a realidade que vivemos, sendo fundamental que o estágio de desenvolvimento social tenha reflexo nas leis e na atuação da justiça. Por isso, essa sanção é um momento histórico. Nosso novo Código de Processo Civil nasce dessa busca de identidade entre o fato social, a sociedade e a prática jurídica. Nós estamos buscando agora fazer com que os conflitos tenham uma primeira fase de solução dos conflitos, através da mediação e da conciliação. Então, o cidadão que tem um conflito, o primeiro passo antes que ele vá para o judiciário será a busca da mediação e da conciliação. E para isso o Brasil terá que construir um corpo de mediadores e conciliadores profissionalizados, bem informados, porque as boas experiências no Brasil dão conta que de 100% das tentativas de mediação e de conciliação, mais de 80% dão resultados positivos. E é por isso que nós queremos resolver os conflitos no Brasil por esse meio. Diz que o melhor juiz da causa são as partes. Elas sabem bem o que querem e, através da mediação e da conciliação, poderão resolver muitos dos conflitos e evitar que esses conflitos possam ir para uma fase judicial. E essa é a grande tentativa do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal Militar está com uma exposição chamada Vozes da Defesa, que visa mostrar a importância dos julgamentos passados de presos e denunciados políticos, um projeto que é a favor da cidadania. A mostra homenageia também os advogados que atuaram no STM. Um projeto que é formado pelas parcerias entre Ordem dos Advogados do Brasil, Superior Tribunal Militar e Instituto dos Advogados do Brasil, traz uma exposição viva relembrando os julgamentos ainda na época do regime militar. O Superior Tribunal Militar é o único órgão da Justiça que detém um acervo que revela 10.000 horas de gravações de áudios sobre julgamentos de presos políticos durante a ditadura. A exposição Vozes da Defesa quebrou o sigilo de denunciados com base na Lei de Segurança Nacional entre os anos de 1976 e 1980. E, pela primeira vez, torna estes áudios públicos para toda a sociedade. O material utilizado é resultado de um processo de digitalização de todos os áudios das sessões de julgamento do STM entre os anos de 1975 e o ano de 2004. Cópias em papel de peças de cada um dos processos da exposição também estão disponíveis, trazendo partes importantes dos julgados, como a da denúncia, a defesa e o acórdão. E é nesta sala ambientada, relembrando o plenário do STM da antiga sede no Rio de Janeiro, que os visitantes poderão vir e conferir áudios através deste aparelho dos 10 renomados advogados, como Heleno Fragoso, Sobral Pinto e Técio Lizin Silva. Você vai ouvir agora um trecho do áudio com a voz do advogado Heleno Fragoso, em defesa de presos políticos em julgamento no STM, no ano de 1976. Na época, os réus eram acusados de crimes contra a Lei de Segurança Nacional e pertenciam ao Partido Comunista em Curitiba, no Paraná. Dada a total ausência de critérios, senhor presidente, prende-se alguns e soltam-se outros na mesma situação, e prende-se alguns em situação de evidente desnecessidade, quer dizer, pessoas das quais nem sequer se refere que são vinculados, nem sequer se refere que estão, que fazem parte das organizações estruturais do Partido Comunista no Paraná.
mas tão somente que participavam de reuniões sem estarem estruturados na organização do partido. De modo que parece-me que a defesa nesse momento, embora com a dificuldade de justificar o descabimento da prisão em relação a 6 pessoas, deva apenas considerar o que realmente contra elas existe e o que existe, sobretudo, a seu favor. Este homem não tem nada contra ele. Não se diz que ele militava. Não se diz que ele militava. Não se diz absolutamente nada. Este homem, na realidade, foi preso porque tinha uma ficha de ser comunista. E tinha uma ficha de ser comunista por parte de pretéritos antigos. A exposição fica em Brasília até o dia 31 de março. É aberta ao público das 12 às 19 horas e depois passa por outras cidades brasileiras. E a entidade participou da abertura da exposição Vozes da Defesa no Superior Tribunal Militar, um projeto que divulga áudios das sessões secretas em que advogados atuaram na defesa de presos, perseguidos e processados políticos na época da ditadura militar. Sem um advogado não há uma justiça com qualidade e este resgate histórico demonstra justamente que no período mais crítico da história do país, os advogados lá estiveram cumprindo seu papel e sendo também respeitado por um tribunal militar que agora coloca para a sociedade, quebrando os arquivos, o sigilo dos arquivos, todo esse resgate histórico muito importante para conhecer a história do Brasil, no sentido de nunca mais repetir erros do passado. Essa exposição, na verdade, é a finalização de um projeto que se chama As Vozes da Defesa, que transpôs para a mídia digital as gravações que estavam em fita de rolo das sessões secretas dos réus que foram denunciados pela Lei de Segurança Nacional na década de 70. E o Superior Tribunal Militar é o único tribunal do país que tem os áudios das sustentações orais dos grandes advogados, como Sobral Pinto, Técio Lins e Silva, Evandro Lins e Silva, enfim, os grandes advogados que defenderam a liberdade no Brasil. E por outro lado, também demonstra a altivez e o protagonismo e o vanguardismo dessa corte em defender uma série de medidas, muitas vezes contra a legem, para poder se garantir a efetivação dos direitos humanos, ao contrário do que muitos pensam ou que alguns desconhecem. E ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá!